Ontem acompanhei a reunião mais importante do mundo na macroeconomia, até que venha a próxima, né? Essa é mais ou menos o meme, né? A piada que se faz no fim do tweet quando a gente descreve a reunião do FOMC, né? Do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, com Jerome Powell fazendo justamente a conferência com a imprensa para falar sobre a política de juros. E é claro que todo mundo já sabe, já está cansado de saber que ele manteve os juros sem subir e sem cair. Mas não é isso que eu quero falar hoje. O que eu quero falar, o mais importante, eu quero te dar as ferramentas para que você mesmo analise a próxima reunião, né? Para que você mesmo vá analisando para onde tudo isso vai. Provavelmente o mercado já meio que esperava isso, mas viu de forma positiva, depois deu uma caída, então ele ficou meio lateralizado, não foi aquela coisa tão importante assim, mas ao mesmo tempo foi, baseado nos motivos errados, né? Então a narrativa, infelizmente, ela é mais importante do que os números, do que a realidade. Eu quero te passar o que está por trás disso. Então não somente eu quero falar sobre os impactos na economia mundial, mas também, se eu fosse o Jerome Powell, se você se colocar no lugar do Jerome Powell, o que você faria? E é isso que eu queria passar mais hoje, que talvez falte um pouco desse conteúdo para que você entenda e tenha mais ferramentas, né? Então, infelizmente, a gente está vivendo num mundo de ilusão, onde os fatos não são mais relevantes, mas porque o mercado age sobre eles, nós temos que dar, sim, importância para o que o Fed vai falar, apesar de saber que o Fed é uma entidade reativa e não proativa. Eu sempre falo isso nesse podcast. Então, quando você percebe, primeiro pelo discurso, a preparação do discurso, que obviamente ele é escrito, então, se eu estivesse ali no lugar do Jerome Powell, eu falaria para o meu assistente a seguinte coisa: olha, diga, nesse texto agora, como a gente vai fazer a mesma coisa, não vai ter mudança nenhuma, eu quero que você coloque aí as mesmas coisas que antes para dizer que eu acho importante tudo que a importância da nossa decisão afeta todas as famílias americanas e nós temos aí um mandato de proteger a estabilidade de preços e a economia, né? E nós somos muito preocupados com isso, sabemos de todo o impacto que nós estamos causando e estamos vendo isso com muita atenção. E então, hoje, para você fazer isso, você poderia simplesmente usar o ChatGPT, certo? Você poderia pegar o seu texto, jogar no ChatGPT, e agora eu vou te falar o que eu, Jerome Powell, colocaria como instrução para o ChatGPT, ou prompt que eu mandaria ele refazer esse texto. Eu diria a seguinte coisa: então, mantenha essas coisas inalteradas, mas diga que, infelizmente, a inflação, ela não se comportou da forma que nós gostaríamos que ela se comportasse. Ela foi malvada, né? Então, assim, quando o resultado dá errado, dê a impressão para a população que isso não foi culpa minha. Isso, na verdade, eu fiz o máximo que eu poderia, ou seja, está todo mundo junto comigo, eu sou a entidade que vai poder resolver o problema deles, mas que o meu inimigo, que é a inflação, ele está sendo muito insistente, muito persistente nisso, então nós temos que continuar mantendo a vigilância e aguardando os próximos dados. Então, mas ao mesmo tempo, eu gostaria que as pessoas não sentissem que eu tenho responsabilidade sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que a população visse que eu tenho, sim, controle da economia, porque eu sou o Fed, afinal de contas, eu sou a entidade mais importante que tem controle da situação e que define o que acontece no mundo, certo? Então, tirando isso, vamos agora falar o que está por trás da cabeça do Jerome Powell, né? Se coloca no lugar dele por um momento. Então, tem todo mundo olhando para você, todo mundo está aguardando o que você vai falar. E você tem hoje uma reputação a zelar, porque você tem duas possibilidades. Está chegando ao fim do seu mandado, né? Em breve ele vai querer se aposentar em algum momento, apesar dele não ser algo presidencial em si, né? Nós estamos num ano de reeleição, inclusive. Mas em princípio tem que ser independente, eu tenho que passar essa impressão de independência e ao mesmo tempo eu tenho que passar a impressão de que eu tenho o controle. Então eu tenho duas possibilidades: eu posso ser visto como um Paul Volcker, que foi uma pessoa conhecida por ter quebrado a espinha dorsal da inflação nos anos 70, mas eu já falei nesse podcast várias vezes sobre o mito do Paul Volcker, de que isso foi um evento que aconteceu no eurodólar, sem qualquer controle do Paul Volcker, que parou no momento correto de imprimir dólares fora dos Estados Unidos pelo sistema bancário mundial numa expansão monetária. Mas esse é um assunto para um outro capítulo. Ou ele pode ser visto como o grande vilão, que é o Arthur Burns, que em princípio fez a coisa certa que ele deveria ter feito
na posição de quem está no Fed, mas é extremamente impopular e isso acabou criando um grave problema para toda a economia. Então, como a solução de fato criaria um grave problema para a economia, que é deixar realmente o livre mercado agir e passar por uma dor imensa que é necessária, é melhor você continuar as distorções do mercado. Então é isso que nós precisamos fazer. Então eu preciso ser o Paul Volcker, eu preciso ser visto como Paul Volcker, eu preciso dar essa impressão de que eu realmente estou fazendo tudo que eu posso para poder garantir a estabilização de preços, então eu vou manter os juros inalterados. E eu quero que você copie esse texto e mantenha aquela parte que eu falei da última vez, onde você vai dizer que nós estamos muito atentos e vigilantes, porque sabemos que se nós aumentarmos os juros cedo, se nós aumentarmos os juros, podemos criar mais dor ainda para aquelas pessoas que precisam de crédito nos Estados Unidos. Isso pode trazer pode acabar afetando toda a economia e trazer uma recessão ou até uma depressão. Mas se eu baixar os juros rapidamente, demasiadamente rápido, eu posso trazer a inflação de volta e criar o efeito contrário de toda a nossa política que vem sendo bem sucedida até então. Então, você precisa criar uma ginástica absurda para manter essa narrativa de pé cada vez que tem uma reunião. E deu muita impressão de que quando ele apareceu ali no púlpito para começar a falar, ele estava bem mais incomodado do que da última vez. Porque agora você vai ter que... Chega um momento em que, ok, o seu plano de subida de juros, controle de inflação, os preços caem, agora eu posso baixar os juros, isso não está funcionando. Por que isso não está funcionando? Será que porque políticas do Banco Central não funcionam? Será que porque o Fed realmente não tem esse controle como ele gostaria? Porque se você deu um tiro no escuro esperando que isso acerte o alvo e você está esperando os dados para saber se você acertou, será que você tem tanto controle assim? E agora isso está ficando cada vez mais claro, certo? E ao mesmo tempo criando cada vez mais distorções, porque isso infelizmente afeta o resto do mundo inteiro. Japão, que estava tendo aquela esperança de um juro menor, agora mais do que justifica o carry trade, certo? Mais justifica fuga de capital. A mesma coisa na Europa. Ou seja, o Fed não vai mexer em absolutamente nada. Só que o mais interessante é que mesmo que você não mexa absolutamente nada, o mercado vai interpretar o que você espera que aconteça a partir de agora. Então vamos falar agora sobre o drible. Sabe quando você dribla uma bola, que na verdade a bola está parada? A bola não se mexe, só que você passa os pés assim, dá aquela pedalada para você tentar ver para onde o cara está indo. É exatamente o que está acontecendo com o Jerome Powell. Então ele solta a seguinte frase: achamos improvável a possibilidade de subir juros no futuro. Aí quando você pega essa frase, você tem que agora pedir ajuda de novo, não somente para os universitários, mas para o ChatGPT, para entender, essa frase foi hawkish ou essa frase foi dovish? Ou seja, hawkish, eu acho que se ele falou que tem chance de subir os juros, isso é ruim, então isso vai travar a economia e provavelmente a bolsa vai cair em cima disso. Ou o fato de dizer que é improvável que eu suba os juros significa que eu fui dovish, ou seja, eu tenho uma expectativa de ter um corte de juros. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que eu não espero que eu corte os juros tão cedo durante esse ano, e antes eu achava que eu ia cortar mais. Meu Deus do céu, você percebe o problema que está sendo de você juntar essa narrativa e tentar fazer algum sentido para a economia? Então, isso está expondo cada vez mais o problema de você manter essa narrativa de pé, justamente porque a causa e efeito estão completamente invertidos. Você reza para o efeito esperado acontecer para depois você poder dizer que você foi responsável por ele. Caso o efeito não aconteça, e você claramente não é a causa, você precisa dar algum tipo de desculpa para dizer que aquilo não agiu da forma esperada, mas que você vai fazer o seu máximo para poder fazer aquilo acontecer. É exatamente assim que a reunião do Fed funciona. Mas, infelizmente, não é assim que o mercado funciona. Então, a lição mais importante que eu quero te dar aqui, que eu aprendi, inclusive, com o Brent Johnson, né, que fala sobre o Dollar Milkshake Theory, é que não importa o que eu ache
sobre o que deva acontecer. Não importa a minha opinião, não importa a sua opinião. O que importa é você avaliar como de fato as coisas são. E isso vai definir se você, mesmo que você esteja certo e que você acha que, na verdade, é questão de tempo que o Fed vai ter que fazer os juros, vai ter que baixar esses juros de uma vez por todas, senão vou criar uma confusão na economia. Muita gente achava isso no ano passado e apostando nisso ficou insolvente. Então, antes de você fazer uma previsão, de você ter certeza, você precisa trabalhar com probabilidades, certo? E você precisa tirar suas emoções de lado e tentar imaginar, se colocar no lugar dele, falar, se eu fosse o Jerome Powell, o que eu faria para proteger a minha imagem? O que eu faria para manter a narrativa de pé? Mas mais importante ainda, o que o mercado interpretaria do que ele está falando? Infelizmente, essa é a condição que nós temos hoje na macroeconomia e isso vai definir se você tem o seu portfólio protegido ou não. Então, nós estamos cada vez mais sujeitos à subjetividade do que, de fato, os números que mostram claramente. Quando você vê agora, eu vou fazer um outro capítulo sobre isso, porque agora nós estamos cheios de notícias na macroeconomia sobre a questão dos empregos americanos, né? Sobre o número que o Fed prefere ver das aberturas de novos empregos, né? das postagens, né? Job listings, mas o hiring despencou. Então, como que eu posso ter empregos que estão aparecendo à torta e direita, mostrando que a economia está indo muito bem, mas ao mesmo tempo nunca se contratou tão pouco? Tem algo errado. Então, quando você seleciona os números e você só fala do CPI, que também tem um composto do petróleo, mas que está sendo altamente cortado justamente por uma demanda que não está ali, ao mesmo tempo nós temos uma economia que está superacrescida, red hot economy, você tem uma série de problemas com a narrativa. E quanto mais band-aid você tenta colocar nela, mais ela acaba aparecendo e rasgando esses band-aids e vendo e mostrando o seu rosto. E o que o Fed simplesmente está fazendo, o que o Banco do Japão está fazendo. Esperando. Ele está simplesmente tendo esperança sobre alguma coisa, que alguma coisa aconteça. Certo? Apesar de que o Japão começou a agir de uma forma bem interessante, que eu vou fazer o meu próximo capítulo vai ser sobre o Banco do Japão novamente, mas cada um está tentando agir da forma que pode. E o Fed está aguardando os dados para poder manter a narrativa de pé. Mas e quando isso ficar claro demais? Será que isso vai afetar a imagem dele? Talvez nós vivamos num mundo hoje que seja tão fantasioso que, independente do que aconteça, todos ainda acreditarão que o Fed ainda tem o controle.